Olá! Hoje a gente vai destrinchar a estratégia de retração. A ideia é pegar esses conceitos de trading que às vezes parecem complicados e transformar num guia bem visual, sabe? Um passo a passo claro. O objetivo final é entender como ler os sinais do mercado para operar com muito mais precisão. Vamos começar? Bom, a nossa conversa vai seguir 5 pontos principais. Primeiro, o básico, o que é retração. Depois, como achar as zonas e os sinais para entrar. Aí a gente mergulha nas técnicas de 1 e de 5 minutos. E para fechar com chave de ouro, as regras que seguram a estratégia toda. Certo, primeiro passo. Antes de sair aplicando qualquer coisa, a gente precisa entender a base de tudo, né? O que é, afinal de contas, essa tal de retração? E o que ela conta pra gente sobre a briga que tá rolando no mercado. Então para pensar um pouco nisso aqui. Que história o pavio de uma vela está contando de verdade? Ele não é só uma linha no gráfico, não. Pensa nele como o registro de uma batalha que aconteceu ali, naquela faixa de preço. Entender essa história é o segredo de tudo. E a história é a seguinte: a retração é, basicamente, o recuo de uma vela. Aquele pavio mostra até onde o preço tentou ir, mas, mais importante ainda, de onde ele foi empurrado de volta. Isso entrega duas coisas pra gente. Primeiro, a fraqueza daquele movimento inicial e, segundo, a força de uma defesa naquela região. É uma zona de pressão contrária, simples assim. Beleza? Agora que o conceito tá claro, vamos para a parte prática. Como é que a gente lê esse campo de batalha? Nessa parte, a gente vai aprender a identificar exatamente onde essas oportunidades de retração costumam aparecer no gráfico. O processo tem 2 passos. Eles são simples, mas, olha, são cruciais. Primeiro a gente vai caçar os pavios. Precisamos de pelo menos 2 pavios que cheguem mais ou menos na mesma altura, sabe? Criando uma linha de defesa bem clara. É isso que forma a nossa zona. Segundo passo, observar o movimento. A vela tem que se mover para essa zona com uma explosão, ou seja, um movimento bem mais rápido que o normal. E aqui fica bem clara a diferença. O movimento normal é aquele mais lento, constante. Já o movimento de explosão, que é o nosso sinal de entrada, é rápido, é imediato. Assim que a vela nasce, ela dá um tiro em direção à zona. É essa velocidade toda que aumenta e muito a chance de uma retração acontecer. Tão importante quanto saber a hora de entrar é saber quando a defesa falhou. A zona fica inválida em 2 situações: se uma vela tem força para fechar depois da zona ou se uma vela de força fecha cravada na zona, mostrando que a pressão para romper está muito forte. Mas olha que interessante, a batalha pode recomeçar. A zona pode voltar a valer se novos pavios simétricos aparecerem por ali. Agora vamos falar da aplicação em gráficos de 1 minuto, o famoso M1. E aqui, a estratégia é um verdadeiro teste de disciplina. A habilidade mais importante nesse caso é saber quando não operar. E esse é o ponto-chave. A melhor defesa de um trader é saber a hora de tirar a mão. Para isso, a gente usa filtros. Pensa nos filtros como uma lista de motivos claros para não entrar numa operação. Eles servem para proteger o capital daqueles cenários de alto risco. O primeiro filtro é o pavio contrário. Se a vela, logo que nasce, se move primeiro na direção oposta da nossa zona, deixando um paviozinho e só depois vai em direção a ela, a gente evita essa operação. Esse pequeno pavio inicial pode indicar uma força escondida na direção do rompimento, sabe? Agora, atenção máxima para esse segundo filtro. Ele talvez seja o mais importante e perigoso de todos. Se uma vela nova já nasce dentro da área do pavio da vela anterior, cancela a operação. Não pensa 2 vezes. Isso é um sinal muito, mas muito forte de continuação de movimento. A chance de romper a zona é altíssima. O terceiro filtro lida com zonas muito próximas. Às vezes, uma região de suporte ou resistência fica mais larga, criando uma segunda zona logo depois da primeira. Se a vela já nasce ali, colada na primeira zona, o ideal é não operar. A melhor estratégia é esperar. Deixa ela buscar a segunda zona, que geralmente é mais distante e mais forte. Ok, vamos avançar um pouco e ver como tudo isso se aplica na técnica de 5 minutos, o M5. Essa aqui já é uma habilidade um pouco mais avançada porque exige que a gente olhe para mais de um tempo gráfico para encontrar as melhores zonas. Para marcar zonas em M5, a gente usa um macete. A técnica mais eficaz é ir lá no gráfico de 1 hora, o H1, e marcar umas linhas nos pavios de cima e de baixo das 3 últimas velas. Quando a gente volta para o gráfico de M5, essas 6 linhas viram as nossas zonas de operação de altíssima probabilidade. Essa tabela aqui resume bem as diferenças. Repara que o sinal de entrada, que é o movimento de explosão, é o mesmo. Mas a preparação é totalmente diferente.
A estratégia de M1 é mais reativa, olhando para o gráfico atual. Já a de M5 é mais proativa, usando um tempo gráfico maior para prever onde estão as zonas de força. E aqui está um detalhe operacional que faz toda a diferença no M5. A operação deve ser feita, de preferência, na terceira vela de 5 minutos dentro de um bloco de 15. Por quê? Simples. Velas de 15 minutos costumam deixar pavios no final, e essa terceira vela é a que tem a maior chance de formar esse pavio final. A mecânica do tempo também muda no M5. A expiração tem que ser para o fechamento da vela de 5 minutos atual. A janela de entrada segura é antes do cronômetro da vela chegar em 2,5 minutos. E um filtro super importante: se as duas primeiras velas daquele bloco de 15 minutos já foram lá tocar na zona alvo, é melhor não operar na terceira. Para a gente fechar, vamos sair um pouco da tática e ir para a filosofia por trás de tudo. Essas são as regras de ouro, aqueles princípios que garantem a sobrevivência e principalmente a consistência no mercado a longo prazo. E a primeira e mais poderosa regra é essa: não operar também é operar. Ficar de fora quando as condições não estão boas não é ser passivo, é uma ação estratégica. É a decisão consciente de proteger o capital, que é a nossa ferramenta de trabalho mais importante. E isso leva direto a esse ponto aqui. A missão mais importante de qualquer trader não é caçar lucros a qualquer custo de jeito nenhum. É, antes de qualquer coisa, se manter vivo no mercado. Preservar o capital vem sempre antes de buscar ganhos. E a gente encerra com essa reflexão. O objetivo é proteger o capital, seguindo uma estratégia com disciplina, ou é só sair caçando a próxima operação por impulso? A resposta para essa pergunta é o que define a jornada de um trader.